Fala pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre 3 assuntos. A CBF divulgou o resultado do exame do Neymar, os motivos para o Ederson ter sido convocado, por querer ele não Andrei Santos, Matheus Pereira, Gerson e por fim um desfalque importante no Marrocos para a estreia contra o Brasil. Começar falando do Ederson. Primeiro, não fazia sentido convocar mais um lateral. Acho que isso ficou claro para muita gente e inclusive eu entendo que foi um erro na convocação original do Ancelotti ter levado 9 defensores, sendo que você já tem Ibanhas e Danilo, que podem fazer qualquer posição ali das 3 no sistema defensivo, tanto lateral direito quanto esquerdo, quanto o miolo ali de zaga. Então, você tendo esses dois e ainda tendo outras opções para fazer a lateral direita, e aí beleza, não são caras que atuam ali regularmente, mas que numa ocasião extremamente especial, você pode colocar ali o Fabinho, que já atuou ali e pode fazer bem a função de um lateral mais preso ao sistema defensivo, ou então até o Marquinhos, que já atuou nessa posição no PSG em alguns determinados momentos há alguns anos. Então você tinha ali 4 opções e você levar mais um zagueiro, sendo que você já tem 6 no elenco, contando o Danilo e o Ibanhas, realmente eu acho que não fazia sentido. E atacantes também você já tem de sobra, realmente a posição mais carente era um meio-campista. Ou seja, então estava claro isso. Por que o Ederson? Eles têm aqui 3 motivos principais para o Ederson ter sido convocado. Desde antes da convocação eu bato na tecla. Não tem um cara de muita pegada nesse meio de campo do Brasil. Não tem. E agora a gente tem. Por exemplo, eu citei aqui o João Gomes, a galera até bateu. O João Gomes, mas que eu sempre preferi o Ederson nesse sentido. E esse é o primeiro motivo, força na marcação. O Brasil, por mais que o Casemiro tente ser, já não é mais o mesmo. O Fabinho nunca foi esse cara de muita pegada. Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Danilo também não são. Então agora, com a entrada do Ederson no elenco, você tem um jogador que, tô precisando de mais fôlego aqui no meio de campo, um cara de mais pegada, os caras estão colocando a gente na roda. Eu preciso de um meio-campista que consegue percorrer uma área maior. Esse meio-campista é o Ederson. Ele te entrega muito no desarme, na interceptação. Então, você olhar para o banco, por exemplo, vamos colocar uma posição que, eu tô ganhando, preciso de um terceiro meio-campista para fechar a casinha ali. Agora você tem o Ederson. Acho que ele cumpre muito bem essa função. Segundo motivo, as transições ofensivas. O Ederson é um cara que se encaixa muito bem nesse modelo de jogo da seleção brasileira. Um jogador que ele carrega muito bem a bola, é rápido, forte, ele tem como característica, ele se encaixa muito bem no que o Ancelotti pede e também em outro sentido que tem a ver com a tática também, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas o Ederson ele consegue vir muito bem de trás, chegando na área e o time do Brasil, com a bola, ele não vai criar muito. Isso pra mim já tá claro, não tem essa característica. Mas em transição, em contra-ataque, o Ederson é mais um jogador que pode ajudar nesse sentido, uma opção diferente, tanto do Danilo quanto do Paquetá. Terceiro motivo, pressão alta. O Ederson, ele simplesmente jogou em um dos times que mais fazia isso melhor lá na Europa, que foi a Atalanta do Gasperini. Então o Ederson sabe melhor do que ninguém como se comportar nessa pressão alta. Ele é um jogador que já tem essa característica de pressionar o portador da bola. E agora, na seleção, que a gente tem feito muito isso em alguns momentos de forma equivocada, o Bruno Guimarães até deu uma fala legal na entrevista coletiva de hoje, falando que às vezes num 2, o cara que tá marcando, o cara que tocou o jogador do Brasil não acompanha. Então o Ederson é muito bom nesse sentido também da pressão alta. E ainda tem um bônus que ele, na saída de bola, ele também é bom. O Ederson, apesar de não ser... o próprio Bruno Guimarães tem mais qualidade, o Paquetá, o Danilo tem mais chegada na área, mas o Ederson, ele te traz muita qualidade técnica, ele é um cara que vai percorrer as duas áreas, de uma área a outra, ele não tá indo pro Manchester United à toa. E aí, eu queria aproveitar esse vídeo para falar de outras opções, e eu vi basicamente alguns nomes sendo cotados, mas para mim, você tinha 4 nomes além do Ederson que seriam boas escolhas, porque eu cito 2 aqui que a galera citou que eu não vejo como opções muito boas para o que a seleção precisa. Primeiro, Andrei. Muita gente estranhou porque o Andrei sempre fez parte do ciclo, sempre era considerado um nome de confiança, mas eu acho que ficou claro pro Ancelotti que nesse modelo de jogo do Brasil, o Andrei não vai render como segundo volante. E aí você convocar mais um primeiro volante não fazia sentido. Então acho que por isso o Andrei ficou atrás nessa fila, ele não estava competindo. Por exemplo, se o Fabinho, bater aqui o Casemiro, se lesiona, bate de novo. Não vai acontecer isso não, mas aí sim a melhor opção seria o André. Acho que ele se consolidou na seleção brasileira especificamente, não tô falando que ele não pode atuar como segundo volante, mas na seleção brasileira, para esse modelo de jogo do Ancelotti, ele atua melhor como primeiro volante.
Outro nome, Matheus Pereira. Pra mim, não fazia sentido, apesar de ser um baita jogador, já citei aqui outras vezes, pra mim era ele ou Neymar, pra ser o cara do último passe. Eu olho pro banco, eu quero ter um dos dois. Não faz sentido, ao meu ver, ter os dois. Eu não vejo um momento que eu vou precisar do Matheus Pereira ou não vou precisar do Neymar. Pra mim, se você já tem o Neymar, é a característica dele, você ter esse meia mais amador, pra mim é o Neymar hoje. Então, além do Ederson, quais seriam boas opções na minha visão? Gerson, e aí seria um reserva bem mais próximo ao que o Lucas Paquetá entrega, um jogador um pouco mais associativo, que conduz muito bem a bola, a galera falou que ele tava mal no Cruzeiro, eu vi isso no comentário do último vídeo, não acho, ele tava jogando muito bem no Cruzeiro até a parada, principalmente como segundo volante, ele rende mais, mas ele também pode fazer esse meio campista que sai da esquerda e vem pra dentro, inclusive fez isso com o Ancelotti, não acho nenhum absurdo você ter... Inclusive eu citei aqui que a minha opção seria o Gerson para ser essa reserva do Paquetá, mas o Ederson, ele agrega em outros sentidos, eu acho que isso que pesou pro Ancelotti, né? A característica diferente. Ele não pensou num reserva imediato pro Paquetá, mas ele pensou a característica que estava faltando naquele grupo, e aí sim o Ederson faz sentido. E ainda dentro dessa linha de ser um reserva pro Paquetá, você poderia pensar no Gabriel Sara, que teve uma pequena lesão, não sei até que ponto se atrapalhou, mas ele e o Andrés Pereira, que são dois caras de boa chegada na área, que poderiam ser tanto segundo volantes como esses meias, que tem boa bola parada, que pegam, que tem bons lançamentos, essa é uma característica diferente também dos meias que a gente tem, né, de ter um jogo um pouco mais longo, os dois têm. Então acho que seriam boas opções ali, qualquer um dos quatro, mas eu entendo 100% a escolha do Ederson por tudo que eu falei, mas quero saber a opinião de você. Você gostou da convocação do Ederson? Comente aí. Bora falar sobre Marrocos. Marrocos empatou com a Noruega nesse domingo por 1-1, gol do Brahim Dias, meia atacante do Real Madrid, mas a grande notícia do jogo foram as lesões de Mazraoui, lateral do Manchester United, que pode jogar nas duas, e o Abdi Ezzalzouli, do Real Betis. O primeiro teve uma lesão no ombro, a expectativa é que ele se recupere em 7 dias, ou seja, é bastante dúvida para o jogo contra a seleção brasileira, mas eu imagino que por ser uma questão no ombro, ele deve ficar no mínimo, na pior das hipóteses, para eles lá no banco. Mas pelo que as informações que a gente teve, e aí eu tô pegando aqui do site marroquino Express, parece que ele vai para o jogo contra o Brasil. Então, mas aí o Abdi já tá praticamente descartado até da Copa do Mundo. Não da Copa como um todo, mas tem muita chance do Abdi ser cortado, porque, segundo informações do site, ele vai ficar 3 semanas fora. Então, com certeza, ele não vai jogar contra a seleção brasileira. É um titular absoluto, ponta esquerda, driblador, velocista, e que teve bons números no Real Betis nessa temporada, com 15 gols e 9 assistências em 43 jogos. Então, o Marrocos tem desfalques, pode ter desfalques no plural, importantes aí para o jogo contra o Brasil, mas não deixa de ter um excelente time. E para fechar, saiu o resultado do exame do Neymar. Ele está se recuperando ainda de uma lesão na panturrilha direita, inclusive ficou no hotel lá em Nova Jersey, se recuperando, tratando junto à fisioterapia, não viajou para Cleveland para o amistoso contra o Egito, e a CBF divulgou na tarde desta segunda-feira a seguinte informação: Neymar foi submetido à ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da seleção brasileira. Ou seja, Neymar ainda não está liberado para ir a campo. A seleção treinou às 17 horas dessa segunda-feira sem o Neymar. Tem um outro treino na manhã dessa terça-feira. Provavelmente o Neymar também não deve ir, né? Acho que é muito pouco tempo para de um dia para o outro ele se recuperar. Então, se ele voltar ainda nessa semana, vai ser ele mais pro final. Talvez quinta, sexta, quarta, não sei. A gente vai ter que acompanhar a evolução. Me parece muito difícil, porque tem questão de ritmo de jogo, tem questão de encaixe. Eu tenho muita desconfiança se o Neymar vai ter minutos contra Marrocos. Pode ser que ele já esteja recuperado. Eu imagino que até sexta-feira, sábado, ele já tenha condições de treinar com bola, mas até que ponto faz sentido você forçar essa volta do Neymar sem quase ter treinado com o grupo? Acho que não faz muito sentido. Então, no melhor dos cenários, se o Neymar tiver 3 sessões, talvez ele entre 3 sessões de treinamentos, talvez ele entre ali uns 10, 15 minutinhos contra o Marrocos, a depender do que tá rolando no jogo, mas me parece meio difícil, parece que realmente a previsão vai ser mesmo que a volta dele vai ser mesmo para o jogo contra o Haiti na segunda rodada. Lembrando que essa expectativa toda foi criada até pelo Ancelotti. Ele contou que o Neymar ia fazer esse exame, que poderia até voltar
a treinar com um grupo a depender do resultado. Não foi o que aconteceu, mas a gente vai acompanhando de perto aí para ver quando o Neymar volta. Não é a solução, longe de ser, né? Eu não tô falando aqui que ele vai voltar e vai salvar a seleção, mas pode ser sim um complemento importante para esse grupo, principalmente ali entrando no segundo tempo. Acho que ele pode agregar em alguns contextos de jogo. Mas, cara, não esqueça de se inscrever para você receber sempre o conteúdo mais atualizado da seleção brasileira possível. Ativa o sininho de notificação. Deixa o like para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Quando você deixa o like, você me ajuda demais, assim como o hypar. Os dois têm mais ou menos a mesma função. Você me ajuda demais quando você faz isso. Bora junto aí na busca pelo Hexa. A gente vai até o final né, dessa Copa aí juntos, trazendo informações, análises e tudo que vocês quiserem. Inclusive, aceito sugestões de temas de vídeos aqui nos comentários, beleza? Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.